Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir dos principais jornais do planeta. E dia político e econômico especial aqui no Brasil. Temos provavelmente uma novidade, que será a reunião do Copom, que hoje deve nos apresentar a nova taxa de juros, que provavelmente, segundo a quase unanimidade do mercado, será a mesma, encerrando um ciclo de redução de juros. Em face disso, o presidente Lula, irritadíssimo com isso, desfechou ataques violentíssimos ontem contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Muita gente achou que foi um erro político de Lula esse tipo de ataque, mas outros interpretaram como um ataque deliberado. Presta atenção, ataque deliberado. Por quê? O objetivo dele é criar, um outro desaguadouro para o descontentamento com relação à sua administração, descontentamento popular, descontentamento do mercado, criando um bode expiatório que ele já tentou, mas dessa vez com muita força, numa entrevista transmitida pela CBN ontem. Bom, ao atacar, ele procura criar esse bode expiatório, tirar o foco dele, Lula, que está sendo responsabilizado o tempo todo e é o responsável, e também dividir uma provável decisão unânime do Conselho Monetário Nacional. Uma decisão unânime de que os juros não devem ser reduzidos e que é o momento de interromper esse ciclo de queda de juros que o Lula tanto deseja queda a qualquer preço, porque ele quer gastar e a queda de juros deve promover uma suposta atividade econômica mais dinâmica. Depois vem o custo disso nos ombros da população em termos de inflação, etc. Mas o Lula insiste em fazer o desenvolvimento através dos gastos, até em choque com o seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que tem posições absolutamente antagônicas ao presidente quanto ao controle fiscal no país. Então, está aqui sobre esse assunto a manchete do Estadão. Na véspera da definição da Selic, Lula ataca presidente do Banco Central. Petista diz que Campos Neto tem lado político e quer prejudicar o país. Lado político. Campos Neto cometeu um erro, ou foi de propósito, um erro de caráter político, ao ser um dos comensais de um regabofe com o governador Tarcísio, ele se situou politicamente indo, e ao dizer que gostaria que poderia ser, digamos, ministro da Fazenda num eventual governo de Tarcísio de Freitas, governo da República, depois de uma futura eleição que Tarcísio seria. Aí o Lula se apegou nisso, quer dizer, tinha no que se apegar,
tinha no que se apegar, e diz, olha, ele tem lado político, o compromisso dele é com os nossos adversários, ele é bolsonarista, ele está contra o Brasil, porque essa manutenção de juros é uma manutenção deliberada para nos prejudicar, etc, etc. Agora, vamos ver se o Lula consegue dividir, porque o que ele falou é recado por 4 membros nomeados por ele no Conselho, inclusive Galípolo, né, que é visto como futuro presidente do Banco Central. Aí quem Galípolo vai contrariar? O mercado que quer parar com esse ciclo de queda de juros, ou Lula que politicamente não quer ver unanimidade nessa decisão? Porque unanimidade diz para ele, de certa maneira, que ele está errado e que uma visão do Banco Central, inclusive de quem ele nomeou, pessoas da confiança dele, veem que é o momento de parar a queda de juros. O Lula quer continuar. Bom, isso vai ser à tarde, lá pelas 18h30, 19 horas, que vai sair esse resultado. O Estadão mostra aqui na primeira página também o aniversário de 80 anos de Chico Buarque. Compositor, politicamente a gente tem, várias pessoas têm divergências com o esquerdismo do Chico, a meu ver exagerado, mas ele é um grande compositor, um poeta, um grande escritor, completa 80 anos, merece todas as nossas homenagens pela contribuição dele à música, à literatura e às artes no Brasil. Parabéns, Chico Buarque, 80 anos. Também na primeira página do Estadão, veja tapete vermelho para a chegada de Putin à Coreia do Norte, a Pyongyang. Ele chegou de madrugada, foi recebido pelo ditadorzinho, por Kim, ditador da Coreia do Norte, e estão se abraçando, né? Estão se abraçando os dois, que alguém acha que são, Putin e Kim em uma parceria de párias. Párias porque o mundo está dando um chega para lá no Putin, invasão da Ucrânia, etc, etc, vários tipos de retaliação, de punição, e também o Kim está sendo brindado com essa posição de pária internacional, também cheio de reações, especialmente do Ocidente, só do Ocidente, por sua posição armamentista, agressiva, arma nuclear, ameaças, enfim. Qual é o que junta os dois neste momento? Eles já tiveram divergências. A Rússia, no tempo da União Soviética, já teve aproximações e divergências com a Coreia do Norte, mas agora a Rússia precisa da Coreia do Norte para o abastecimento de armas e munições, especialmente munições. A Coreia do Norte fabrica munições e exporta para a Rússia, que está mantendo essa guerra cruel na Ucrânia, essa invasão da Ucrânia. Que o Kim quer da Rússia? O Kim quer tecnologia russa para armas, aviões, desenvolvimento. Ele quer tecnologia russa. Isso é o mote principal, né? O argumento principal que os une. Aí tem uma série de outros acordos, eles se abraçaram, juras de amor perene e tal e tal. Aqui está aqui,
presidente russo chegou ontem a Pyongyang, onde foi recebido pelo líder norte-coreano. Kim Jong-un ganhou novo status com o Kremlin por fornecer munições a Moscou. Assim como a Rússia, a Coreia do Norte enfrenta pesadas sanções internacionais. É isso. Bom, deixa eu pegar a folha, senão o Luiz Frias fica bravo comigo e eu tenho que pegar o Estadão, senão os Mesquita ficam bravos comigo. São jornais, os grandes jornais brasileiros pertencem a famílias. O que não tem nada demais, mas pertence a famílias. Lula tem aprovação de 36%, 31% o reprovam, diz o Datafolha. Essa pesquisa da Folha apresenta as seguintes conclusões, né, no frigir dos ovos. É muito parecida com a pesquisa anterior, mas tem um pouquinho de demonstração de que o prestígio popular de Lula deu um sinal de subida e parou de cair. Deu um levíssimo sinal, assim, microscópico de subida, mas parou de cair. Resultado interrompe curva negativa na avaliação do governo do petista. Pesquisa da Datafolha mostra que a aprovação do governo do presidente Lula se manteve estável em relação ao levantamento de março, oscilando de 35% para 36%, na margem de erro. Os que reprovam a gestão passaram de 33% para 31%, e os que consideram regular foram de 30% para 31%, também na margem de erro. A curva negativa da avaliação de Lula, que ocorria desde o fim de 2023, foi invertida na nova pesquisa, que marca 1 ano e 6 meses do terceiro mandato. Assim, o empate técnico entre aprovação e reprovação em março foi substituído por leve vantagem para o petista. Eu já expliquei isso, então é isso mesmo. Aí tem razões, turbulência econômica, as razões de tudo isso. Olha, o Planalto festejou. Lula deve ter respirado, suspirado, aliviado com isso, né? Dá um pouco mais de... Essa palavra, né, que agora a imprensa, tração, né? Dá um pouco mais de vigor, um pouquinho mais de vigor ao governo dele numa data difícil, né? Uma data cheia de problemas econômicos e políticos para o governo. Esse é um bom sinal e o Lula deve ter gostado. O Planalto reagiu bem a isso. Aquela questão do aborto, aqui na Folha. Lira anuncia comissão para discutir PL do aborto. Quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão. É o caso típico. Ia tramitar na velocidade de um raio supersônico, hiper, super, ultrassônico. Aí agora o Lira, pensando bem, vai criar uma comissão, porque vai discutir aborto, que é uma discussão sem fim, uma polêmica que envolve milhares de posições, religiosa, científica, pseudocientífica, crenças, enfim. Aí está aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou ontem que vai criar uma comissão representativa para analisar o PL anti-aborto por estupro. A ideia é que o grupo atue no segundo semestre, aí ele diz, sem pressa e sem qualquer tipo de assodamento. A decisão ocorre após pressão contra o texto que iguala a pena por aborto a de homicídio.
Gente, essa história do aborto está começando a ser enterrada. Vem essa comissão, eu não estou vendo prazo para ela terminar os trabalhos, a gente ainda não sabe quem é, vem aí o recesso. Não funcionou bem para os planos de Arthur Lira essa questão do aborto. Foi mal, foi mal. Aqui tem uma foto, a morte dessa atriz, que a minha geração conheceu bem, os mais jovens não conhecem, Anouk Aimée. Au revoir, Anouk. A atriz francesa Anouk Aimée, morta aos 92 anos, foi no cinema o arquétipo de mulher dos anos 1960. No imaginário do público, sempre será Anne, de um homem e uma mulher, e Luísa, de 8,5. Esse filme, Um Homem e uma Mulher, marcou uma geração. Dizem que foi uma propaganda financiada pela Ford para a fabricação do Mustang, mas é um filme romântico, é uma música própria, lembra, mal cantada, mas só para lembrar. Aí ela é a protagonista do filme, e esse filme tem umas cenas lindíssimas quando o casal, num Mustang conversível, lindíssimo, entra na praia com o Mustang e, ao som dessa música, guiando esse veículo lindíssimo até hoje, o protagonista principal do filme faz o carro dançar ao ritmo dessa música. Então isso, despertou paixões especialmente pelo Mustang e consagrou a criatividade que existe nesse filme, que é um romance, que é um poema, e que, se passar, com a morte dela, deve passar aí nos canais a cabo. Eu recomendo enfaticamente que você assista, porque é um clássico e é muito bom, faz bem para a alma. Ela era uma mulher lindíssima, sensual, marcou uma geração. A Folha dedica uma página da Folha Ilustrada a essa grande atriz, que, além de tudo, tinha a beleza como arma, Tinha a beleza como arma. Está aqui, ó. Aí você tem uma ideia melhor da Anouk Aimée, aqui, ó. Era beleza dos anos 60. Apresentou o amor à francesa ao mundo. Olha aqui, que homenagem bonita. E realmente é uma atriz que participou de 2 filmes clássicos, 8,5 também, um tremendo filme que eu recomendo, e, enfim, um clássico que você deve assistir, que é um belíssimo filme de um momento importante do cinema italiano. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário do Hélio Gaspari, tem um comecinho aqui na primeira página da Folha. O déficit zero era uma espécie de pau do circo de Haddad. Arrecadando mais, o governo poderia induzir o crescimento. Sem ele, Lula 3.0 arrisca ser um governo no qual a economia andou de lado. Melhor de lado do que na direção errada, como sob Dilma. E aí o Hélio Gaspari vai adiante nessa análise feita sobre o que o Lula diz que não, mas é uma crise que o governo dele está atravessando. Olha o Globo, olha o Globo. Lula retoma ataque a Campos Neto na véspera de decisão do BC sobre juros. Para
para presidente, lado político do chefe da autarquia é a única coisa desajustada na economia brasileira. E aí vem a charge do Chico Caruso. Entre ouvindo Haddad, entre Lula e Campos Neto. Vamos dar a mão e ficar numa boa? Aí é um problema. Essa coisa do Banco Central, gente, envolve problemas políticos, enfim. Está todo mundo de olho no Banco Central neste momento, que polariza todas as polaridades políticas. Atenção voltada para o Banco Central, para o seu presidente. Aí, o presidente criticou a aproximação de Campos Neto com o governador de São Paulo, potencial candidato de oposição ao Planalto. Aí, editorial do Globo. Lula demonstra desorientação na economia. Não tem nenhum juízo de valor sobre o editorial, mas depois desse título não precisa de mais nada, né? É o próprio editorial o título. Tem a pesquisa Datafolha, aí a Vera Magalhães diz que o ataque à presidente do Banco Central foi em hora errada. Quer dizer, tem gente que acha que o Lula acabou falando o que não devia, tem gente que acha, como eu disse no início, que o ataque foi deliberado, né? Campos Neto deu munição para ser atacado por Lula. O fato de ele ter ido a uma reunião de caráter político, das declarações dele, o coloca num dos polos dessa... Ele já estava, né? O Lula já vinha atacando o Campos Neto desde que ele nasceu. Então, vai tentar transformá-lo num bode expiatório da situação catastrófica não, mas muito ruim da economia brasileira. Más notícias na economia levam o governo a cair na real. É o artigo do Hélio Gaspari. Ele escreve na Folha e no Globo. A Câmara do Rio aprova a lei que destrava a reforma de São Januário. Com recursos da futura venda do potencial construtivo, o Vasco estima iniciar em janeiro obras orçadas em 500 milhões. Falando em Vasco, vitória portuguesa ontem sobre a República Tcheca, um golzinho no final, 2-1. Caso Marielle, STF aceita denúncia contra os Brazão e Rivaldo. Aí, gente, não tem jeito, né? Não tem jeito. Esse pessoal merece, aliás, a repercussão do caso o torna ainda mais vistoso sob até o aspecto internacional. Por unanimidade, a primeira turma do STF tornou réus o deputado Chiquinho Brazão, o conselheiro do TSE Domingos Brazão, que é irmão dele, e o ex-chefe de polícia Rivaldo Barbosa. Além de 2 PMs acusados pela polícia, pelo MP da morte e pelo MP da morte da vereadora e de seu motorista. Agora, o processo penal contra eles está formalmente aberto. Falando informalmente, temos posse da nova presidente da Petrobras hoje que ela vai tomar posse oficialmente. Deixa eu ver aqui. 2 morrem por bala perdida na linha amarela a caminho do trabalho. Débora Vilas Boas, de 27 anos, estava em ponto de ônibus
e José Carlos Miranda, de 64, num coletivo quando ficaram no fogo cruzado entre PM bandidos que tentavam roubar moto em acesso à Via Expressa em Bom Sucesso. Rio já tem 52 pessoas vítimas de balas perdidas este ano, sendo que 15 delas morreram. Ué, ministro Lewandowski, uai, presidente Lula, e o combate à violência, e o combate à bandidagem? E o combate à bandidagem? Tem uma notícia não confirmada, uma notícia que veio por uma agência, que o presidente Milei está viajando, presidente da Argentina. Ele foi em El Salvador, e El Salvador tem aquela ação contra o crime, criaram lá um presídio de 40 mil lugares, prenderam gente responsável e irresponsável pelos... Enfim, encarceraram a bandidagem, aquelas maltas, aqueles, enfim, todo aquele horror de violência, né? E agora vem o Milei lá, precisa confirmar, e diz que vai fazer o mesmo na Argentina. Vai fazer o mesmo na Argentina, quer dizer, botar a violência a serviço contra a criminalidade, que, né, passa por cima da Constituição, passa por cima das leis, do Código Penal, encana todo mundo, inocentes entram também, apanha todo mundo, quem olha, quem participa, enfim. Vamos ver se isso é verdade. Eu acho que a nossa legislação, que é lenta, não anda nos dois sentidos, não progride e a justiça é lerda, a nossa legislação vai mal com relação à violência. Tem uma discussão, tem gente que quer acariciar os bandidos, colocar esses monstros nas mãos de psicólogos, coitados, são vítimas da sociedade. Que história é essa? Que história é essa? Esse pessoal não pode ficar solto, esse pessoal não pode receber saidinha, não pode receber prêmio. Enfim, onde é que nós estamos? Essa violência, presidente Lula, ninguém aguenta mais, o país piora, piora, piora. Daqui a 10 anos, do jeito que vai, estaremos com saudades de hoje, que é um horror, as pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de sair de casa, violência, assassinatos, tiroteios, drogas, estupros, mortes. É isso que vocês querem? É isso? Coitadinhos, são mal compreendidos, de setores da Igreja Católica também. Ai, coitadinhos. Aliás, a CNBB se manifestou mais uma vez contra o aborto, mas do Angélico Sândalo se diz a favor contra o projeto. Tem toda uma discussão dentro da igreja também. Está aqui o valor na véspera da definição dos juros pelo Copom. Lula critica Campos Neto e aumenta incertezas. Como Simone Tebet pretende discutir qualidade dos gastos? Eu acho que ela vai pegar um lenço e começar a chorar. Ela vai assim no auditório, tira um lenço e começa a chorar. É o jeito de resolver, porque o Congresso não está interessado, o presidente Lula não está interessado, enfim. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Biden vai facilitar regularização de imigrantes. O tema imigrantes é o primeiro tema de campanha, o primeiro, tem nem as guerras nem nada de campanha. Então ele vai regularizar. Quem estiver irregular lá,
Quem for casado vai poder ter o seu cônjuge, como diria Sérgio Moro, vai poder com o seu cônjuge receber estou brincando, hein, senador? Vai receber a licença, vai receber o green card para permanecer nos Estados Unidos. Aí milhares de pessoas, 500 mil imigrantes passam a conseguir status legal de residentes nos Estados Unidos. Aí isso é um belíssimo golpe eleitoral do Biden. O Biden não dorme de touca, não. Em Israel, manifestações contra e a Ucrânia bombardeada, tem histórias da Ucrânia, continua a mesma coisa. Israel, a coisa está grossa lá no sul da faixa de Gaza, com Israel atacando violentamente, e a população nas portas do Knesset, que é o parlamento de Israel, insistindo na queda de Netanyahu. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco nesse último dia de outono. Amanhã começa o inverno às 17h51. Começa o inverno. Cafezinho conosco. Simone Souza, Tanita Almeida, Ronaldo José, João Francisco, Augusto Souza, Luiz Silva, Gilson Mengue, Nazaré Pinto, Solange Macedo, Bruno Vinícius, Charles Santana, Vera Manucci, Venilda Maia, Elba Machel, Mochel, Cida Pivoto, de Santo Anastácio, São Paulo, Patrícia Lima, de Vila Velha, Espírito Santo, Joaquim Souza, de São José dos Pinhais, é Paraná. Paraíba. São José de Pinhais tem na Paraíba também? Tem. Desculpe a minha ignorância, eu reconheço a minha ignorância. Eu não sabia, eu não lembrava. E Elias Pazievich, de Sorriso. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Isso é cada vez mais urgente. Bom dia.